3 dias na UTI. 3 dias na UTI a minha oração era essa: Senhor, está nas tuas mãos. Porque verdadeiramente, quando a gente chega num estágio, numa situação como eu estava ali, eu não tem para onde correr. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui trazendo um conteúdo diferente para vocês, voltado à conscientização do Outubro Rosa, onde nós vamos trazer a Nice, que é a diretora financeira da empresa Ecofibras, do grupo Ecofibras, tanto da Ecofibras quanto da Ecovet, trazendo um pouquinho, né, da história de vida dela, que tem muito a ver com esse mês que nós estamos aqui passando com o Outubro Rosa. Eu queria primeiro agradecer, ela está aqui com a gente, né, ter aceitado o convite, e trazendo um pouquinho da história dela, que com certeza vai tocar o coração de vocês e vai trazer muitas mensagens positivas aí pra gente. Tudo bem, Larice? Tudo bem, Lucas, tudo bem a todos, uma boa tarde. E estamos aqui para contar um pouquinho da minha história, da história do câncer que eu passei, e nada melhor contar a minha história no Outubro Rosa. Eu já queria começar perguntando um pouquinho como é que foi, né? Como foi a descoberta, quando você descobriu, o que passou pela cabeça, quais foram as primeiras assim, sensações que você teve? Então, foi em 2020, no começo da pandemia, quando estava aquela loucura da pandemia que nós não sabíamos de nada, um monte de gente sendo internado e morrendo, e todo mundo em casa, né? Sim. E eu fui perceber que já era a época de eu fazer o meu exame, que eu faço o exame anualmente, né? Tanto de mamografia quanto de ultrassom, devido a calcificações que eu tinha. Então eu tinha uma precaução para poder fazer, para que, né, tivesse um acompanhamento, um controle. Aí eu falei, nossa, mas e agora, em plena pandemia? Mas eu falei, não, eu vou tentar, né, porque a gente não sabe quando que vai terminar essa pandemia. Aí simplesmente eu peguei, entrei em contato com a minha médica, ela falou, tudo bem, eu te passo os exames, você vai, faz os exames, né? Aí eu fui no laboratório, demorou um pouco, porque eram poucas pessoas que podiam estar lá para fazer os exames. Bom, enfim, fiz a mamografia, e aí quando eu fui fazer a ultrassonografia no mesmo dia, aí o médico que estava fazendo a ultrassonografia falou para mim que tinha um nódulo e que eu precisaria fazer uma biópsia. Sim. Aí a gente já começa a pensar, nessa hora, né, uma biópsia. E aí eu falei, bom, tá bom, né? Então, meu Deus, o senhor vai na frente e vamos fazer a biópsia. E aí até correr atrás da documentação, do pedido da biópsia, a liberação, levou um tempinho. E aí eu fui, fiz a biópsia, médico só fez a biópsia, não falou nada. Uhum. E aí nós tivemos que aguardar durante 15 dias. Essa espera é uma espera tenebrosa, porque ela não passa 1001 coisas pela nossa cabeça. Sim. E nunca passa coisas boas, né? Sempre passa o pior. E foi bem complicado, mas com a graça de Deus eu tenho uma família maravilhosa, uns filhos, umas noras, um esposo, que me deu todo o apoio e estava sempre juntos e sempre dando apoio, dando força, e eu passei esses 15 dias. E quando chegou o resultado, infelizmente, era um câncer. Aí eu falei, liguei para os meus filhos, peguei o resultado e mandei uma mensagem para o grupo dos meus filhos, minhas noras, e falei, gente, deu ruim. Primeira coisa que você fez já foi Primeira coisa, porque eu estava com meu marido, sim, né? Primeira coisa, no carro mesmo, eu mandei a mensagem para eles e falei, gente, deu ruim. Sim. Realmente, né, era o que a gente não gostaria que fosse. Sim. Mas eu creio em Deus, que se Deus preparou isso para mim, e eu creio que Ele vai me ajudar. Sim. Porque a minha nora, um ano antes, 2019, ela também passou por um câncer de mama. E eu acompanhei, e foi muito difícil. Ela teve que fazer rádio, ela fez cirurgia, ela fez quimio. E foi um processo muito doloroso, muito difícil ver uma jovem passar por tudo aquilo e ficar tão debilitada. Aí eu cheguei, né, juntamente ao meu Deus, e falei, olha, Senhor, como o Senhor me preparou isto para mim,
agora o Senhor também vai me sustentar. Eu não sei qual é o propósito, eu não sei o porquê disso, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe a minha idade e o Senhor sabe que uma químio é muito forte e eu não sei se eu vou aguentar. Mas como o Senhor me deu, o Senhor vai me sustentar. E aí eu fui procurar um mastologista para poder levar o exame. Inclusive foi do mesmo que atendeu a minha nora, né? Que foi o doutor Guilherme. E aí eu fui chegando lá, ele pegou, ele olhou a biópsia, né, o resultado, ele falou assim, realmente, né, é um câncer, mas como a senhora foi feito o exame bem no comecinho, ele está no duto mamário, então ele ainda não implodiu, então não vai precisar fazer a químio, né? Nós vamos fazer uma cirurgia, só que nós temos que fazer uma cirurgia com uma certa urgência, porque não sabe a hora que vai. Por enquanto ele está ali dentro, né? E não, então é bem mais fácil fazer uma cirurgia né, para poder tirá-lo de lá. E aí foi tudo bem rápido, os exames eu fiz e depois de 8 dias eu já estava fazendo a cirurgia. Em plena pandemia, né, todo mundo assustado, ir para o hospital, mas eu não tinha o que fazer. Eu tinha que fazer essa cirurgia o mais rápido possível. Aí fui para fazer a cirurgia e antes da cirurgia a gente faz um exame de agulhamento, que coloca as agulhas para ver o local que está, né, o tumor, para poder o médico ser direcionado na cirurgia. E aí, para nossa surpresa, na hora, fazendo a mamografia, para fazer o agulhamento, o médico estava fazendo, encontrou um outro nódulo. Só que na hora eu não fiquei sabendo de nada disso. Eles não me falaram, só comunicaram ao meu marido. E eu fui para a sala de cirurgia. E aí eles falaram, bom, nós vamos ter que tirar esse terceiro nódulo, né? Porque não sabe o que é, se deixa, e aí depois vai para fazer a biópsia, e aí é um câncer, o perigo de uma nova cirurgia, ir para... Então, ele falou, então eu vou tirar. Aí começou o processo da dificuldade, porque eu iria tirar 2 quadrantes, perfeito, ia fazer, né, a reconstrução. Aí foi o terceiro, então teve que tirar mais um quadrante. E aí foi aonde que foi muito difícil a reconstrução. O médico chegou num ponto, ele depois falando para mim que ele falou, não vou conseguir reconstruir a mama, vou ter que tirar. Mas ele falou para mim, eu tentei, até dar uma forma que deu para conseguir reconstruir a mama e não tirá-la, né? Sim. Então, e no fim não teve que... Não tirei, não perdi, continuei, né? Fiz a reconstrução, mas eu não perdi. Esse susto aí, foi também um outro susto, né? Aí, passando um mês após a cirurgia, eu comecei o processo da rádio, né? Que era para fazer a rádio. E a rádio não é tão agressiva quanto a químio, mas ela também é agressiva, ela debilita muito, porque é uma coisa muito forte, né? São radiações muito fortes e queima muito os lábios, minha garganta, eu tive muito problema de garganta, né? Das reações. Fazia muitas vezes na semana também? Eu fazia todos os dias, né? Eu passei um mês e uma semana, final de semana não fazia, só durante a semana, então era muito intenso, era muita radiação tomando todos os dias. E aí estava tudo bem, estava, né, passando, com certa debilitação, mas estava seguindo. E aí no último dia da rádio, falei, nossa, agora o último dia acabou, que maravilha, né, que bem, passei. E aí, na última rádio, eu passei muito mal,
estava muito cansada, passei muito mal, mas muito mal mesmo, depois que eu fiz a rádio. Aí fui embora para casa, e aí no outro dia eu levantei, espirrando. Aí eu percebi que eu não estava sentindo o cheiro de nada, e eu fui tomar café e também não senti o sabor do café. Falei, não pode ser. E era. Peguei Covid. Fez o teste. Fiz o teste. Caramba. Covid. Aí fiquei sendo assistida pelo médico, né, online. Passei os 10 primeiros dias com todos os sintomas do Covid, dor de cabeça, os sintomas normais do Covid, né? Sim. E depois, no 10º dia, eu comecei a piorar. Eu comecei a sentir, eu não conseguia falar. Eu começava a falar, minha voz ia sumindo. E aí, por insistência da minha nora, eu acabei indo ao médico, fiz uma tomografia e fui levar no hospital. E aí, chegando lá, a médica perguntou para mim se eu tinha algum problema de coração. Eu falei, não. Ela falou, interessante, porque está dando aqui alguma coisa no teu coração. Mas a médica, eu não sei se ela percebeu alguma coisa, ela me pediu um exame de sangue comum, não me falou nada do que se tratava. E aí, quando fiz os exames, fiz o exame de sangue, fiquei aguardando, que eu estava lá no ambulatório, no ponto-socorro. E quando ela terminou o plantão dela, ela chegou para mim e falou assim, mas o exame ainda não ficou pronto, quando o exame ficar pronto, ele vai chegar e ele vai passar para a senhora. Aí o médico veio, se apresentou, e nisso chegou o exame de sangue. Aí ele pegou o exame de sangue, ele voltou e falou para mim, olha, nós precisamos fazer uma tomografia com contraste, porque eu preciso verificar algo no pulmão da senhora. Tá bom. Aí fiz a tomografia. Aí quando a tomografia ficou pronta, ele chegou e aí ele deu a notícia. Mas ele não deu uma notícia com muita... Né? Ele falou assim para mim que eu estava com uma embolia pulmonar, que eu estava com um coágulo grande no meu pulmão, e ele ainda perguntou para mim, a senhora sabe o que é uma embolia, né? Sim, é o mais grave das complicações. Eu falei, pode... eu sei. Ele falou, então, a senhora sabe que a gente não tem como parar. Sim. Eu falei, eu sei. Né? Ele falou, então, eu já vou dar o medicamento para a senhora, antes da senhora subir, a senhora vai para a UTI imediatamente, mas vai dar tudo certo. Ele falou para mim. Eu falei, vai. Aí eu fui. Essa parte foi a pior parte. Sim. Foi a hora que eu virei. Que eu virei a parte de entrar pro elevador para ir para UTI e vi meu marido e minha nora. Foi muito difícil, porque ali eu não sabia se eu iria retornar, realmente. A gente sempre não confia, sabia. mas o medo toma conta. Sim, momento, né? Confiando em Deus, mas a gente também é humano e tem aquele baque. E o médico, né, falando para mim que eu tinha pego o Covid na hora mais errada do mundo, que foi uma hora que eu estava totalmente debilitada. Aí quase que eu falei para ele, doutor, não é. A rádio, ela te cura, mas ela te coloca num estágio de uma imunidade muito baixa. E aí eu falei, Senhor, olha, o Senhor me livrou, eu tive um câncer, não precisei fazer a químio, não perdi a minha mama. Agora eu tenho certeza que o Senhor vai estar comigo e eu vou sair daqui também. 3 dias na UTI. 3 dias na UTI, a minha oração era essa: Senhor, está nas tuas mãos. Porque verdadeiramente, quando a gente chega num estágio, numa situação como eu estava ali, eu não tenho para onde correr, a não ser correr por entregar e confiar. Porque não tem como fazer um coágulo parar. Inclusive o médico falou, se pegar uma veia mais fina, não tem o que fazer. E aí eu fui todos os dias, foi passando, e todos os dias fazia o exame
na artéria, né, para ver como estava a oxigenação do sangue. E aí no terceiro dia eu tive alta da UTI, fui para o quarto, passei mais 3 dias e estou aqui para contar a minha história de vitória, de fé e para mostrar para vocês, gente, que com fé, crendo em Deus, Deus nos ajuda, Deus nos sustenta, Deus cuida de nós. E o importante, principalmente, Lucas, é como eu estava na pandemia, eu podia dizer, não, eu não vou fazer um exame. Eu queria perguntar para você a importância que teve o exame preventivo em toda essa sua trajetória. Porque em plena pandemia, não, eu não vou sair daqui para fazer um exame. Eu falei, não, eu vou fazer. Aí foi o que aconteceu, o que foi que me salvou. Sim. Então, o mais importante é sempre estar fazendo o autoexame. O importante é fazer os exames, sim, anualmente, porque tudo que é no começo é muito mais fácil. Com certeza. Né? Então, eu deixo esse meu recado a todas as mulheres que realmente se cuidem, procura fazer os exames periódicos, porque é muito importante esses exames, salva as nossas vidas. Parabéns, eu queria agradecer mais uma vez por compartilhar com a gente sua história de vida, que é aquilo que a gente falou na concepção da ideia, a gente tem certeza que esse vídeo ele vai mudar, que ele mude uma vida, que uma pessoa olhe esse vídeo, se conscientize e fale, nossa, eu preciso fazer meu exame. A gente já vai ter conseguido o que a gente quer. E obrigado por compartilhar sua história. Obrigada muito emocionante, a você. A gente fica feliz aqui, emocionado junto. E é uma que a gente acompanhou, né? Pôde acompanhar junto e compartilhar com vocês é uma delícia a gente trazer conteúdos que tragam, né, conscientização, histórias de vida, de superação e de fé, como ela disse muito, né? Porque acho que o principal aí é a fé. Então, muito obrigado mesmo por tudo, por vocês estarem acompanhando a gente. Obrigado por estar aqui. Obrigada a você, Lucas. E deixa mais uma mensagem, pessoal. Você deixou várias mensagens lindas, mas só pra gente finalizar o nosso vídeo aí. Aproveite a vida, ame muito a sua família, curta muito a sua família, tenha paz, passeia, seja feliz. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais.